Meus amores, uma boa noite. Eu amo vocês, Jesus ama vocês. Meus amores, eu vou soltar o sonho do arrebatamento e vou soltar o quê? Os sinais da vinda de Jesus no livro do Apocalipse. Mesmo? É verdade mesmo? É sim. Porque, meus amores, o sinal da vinda de Jesus está no livro de Mateus. Mas as mesmas coisas que está escrita lá, está escrita aqui no livro do Apocalipse. Por que não fala logo no livro do Apocalipse, né? Eu devia falar nos dois, né? Então, mas se der certo, eu falo nos dois, né? Então, só. Meus irmãos, eu fui mal educado com vocês, não, né? Eu dei um bom dia, eu dei uma boa noite, né? Meus amores, uma boa noite, eu amo vocês, Jesus ama vocês, que Deus abençoe vocês, que Deus transforme a vida de vocês, que vocês sejam o que? Umas pessoas que verdadeiramente amem Ele, que eu queira estar junto dEle, que Jesus é o passaporte para o quê? Para nós e para a eternidade. Para a eternidade mesmo, morrer para o jardim do Éden e também para nós caminhamos com o nosso Pai. É isso, não vai ter mais negócio de divisão não, né? Nós vamos ter o nosso Pai conosco. Aí é muito maravilhoso, não, meus amores? Ter a companhia de Deus. Ou vocês não gostam? Ai, porque Deus é assim, ei, presta atenção, não pode falar do nosso Pai, não. Nosso Pai só quer as coisas boas para nós. Qual é o pai que quer coisa ruim para o filho? A gente que tem que se adaptar ao que o nosso Pai traz de bom para nós. As pessoas querem as coisas do jeito que querem. Não pode ser assim, meus amores. Qual o pai que dá um mau conselho pro filho, ou então vê o seu filho andando fazendo uma coisa errada que não chama a atenção dele? Se não chamar porque não ama, entendeu? Se não chamar porque não ama. Meus amores, olha, vou soltar o sonho do arrebatamento e vou soltar o versículo. Meus amores, eu sonhei que eu tava num canto. Não, meus amores, vocês me perdoam. É porque eu pensei que eu ia soltar o sonho do sacrifício de Jesus. É o sonho da vinda de Jesus. E esse sonho é grande, é porque Jesus me mostrou em vários sonhos, né? Em várias etapas. Aí, como é grande, eu gosto de soltar aos poucos, junto com os versículos, entendeu? Porque, e outra coisa, Jesus me confirmou que eu estava fazendo tudo certo. Não tem negócio de erro aqui não, como as pessoas me acusam, não. Tem pessoas que me acusam dentro da igreja, usando a palavra de Deus, querendo me acusar. Meus amores, mas como é que tu sabe que Jesus acha que tu tá... Eu acho não, meus amores, tenho certeza que eu tô fazendo certo, porque Jesus já me confirmou isso, entendeu? Ele veio num sonho pra mim de novo, e ele fez algo que eu entendi que eu tava fazendo as coisas do jeito da vontade dele, entendeu? Se eu fizer alguma coisa sem se dar vontade dele, né, ele vai puxar minhas orelhas, né? Então, só tem 2 vezes no sonho que Jesus falou pra mim um não. Primeiro foi o primeiro sonho, que eu pedi pra mim ver a face dele, ele não deixava, né? E eu insisti, ele não deixava. E meus amores, eu sei que eu insisti tanto que ele disse o não, desse jeito. Mas eu fiquei contente com o não dele, né? Por isso que eu parei nada, eu continuei insistindo com ele. Eu sou teimosa, né? Eu poderia ter morrido. Então, assim, meus amores, eu continuei insistindo com ele. Meu amor por ele é muito grande, né? Então, assim. Aí, eu já tava nos braços dele, era bastava só ele me levar, né? Então, mas, meus amores, ele me queria pra esse tempo, pra me falar com vocês, entendeu? Aí, meus amores, ele continuei. Aí, meus amores, ele ainda fez o quê? Ele ainda me mostrou. Foi a primeira vez que eu vi ele, né? Galileu Medonho, glória a Deus. Então, porque ele é um homem assim, né, bem alto. E meus irmãos, ele tava de guarda no terreno da minha mãe. Eu cheguei no canto onde eu gostava de brincar, ele tava lá de vigia, guardando, né? Aí, quando eu cheguei, eu olhei assim, eu disse assim, um anjo de guarda, eu disse desse jeito. Aí eu saí querendo olhar o rosto dele, ele se virando, e eu tentando ver ele se virando. Mas eu insisti tanto com ele que ele disse não. E de tanto ele me disse não, eu me aquietei, né, um pouquinho. Aí depois eu continuei de novo. E você está pensando que... Aí eu continuei, ele acabou cedendo, ele me mostrou um pouquinho da sobrancelha dele, é branca como o Alan. Meus amores, quando eu vi, eu comecei a passar mal. Eu acordei passando mal. Na hora que eu vi a sobrancelha dele, eu comecei a passar mal. No sonho, eu me acordei passando mal. E passei uns 3 dias passando mal. Ai, meus amores, eu pensei que eu ia morrer. Eu pensei que o coração não ia resistir, não. Mas o coração resistiu, tá firme e forte aqui, até o último dia. Ai, meus amores, é ele. É outra cor, não é ele. Aí, meus amores, depois apareceu pra mim no sonho o que? Que eu vou soltar agora pra vocês, que é o sonho do arrebatamento. Vou soltar o sonho e ainda vou soltar o que? As Santas Escrituras, entendeu? Em Apocalipse, né? Ó, meus amores, eu tava no pé da minha porta. Eu cheguei assim, eu ia caminhando
pé da minha porta, quando eu cheguei lá, né? Aí eu me escorei na porta, né? Na parte de baixo, né? Eu me escorei e olhei pro céu. Na hora que eu olhei pro céu, lá está o meu Galileu, lindo medonho, homem maravilhoso. Lá em cima das nuvens, junto com os anjos. Lá à direita dele, assim, tinha uma carreira imensa de anjo, que a minha vista só não faltava acabar de ver, de tanto anjo. E meus amores, quando eu olhei, eu já não estava dentro da minha casa, não. Eu já estava lá no meio da rua, suspensa do chão. E eu olhando para baixo. E eu olhando para baixo, e eu vi a terra rachada de uma ponta a outra. A rua rachada de uma ponta a outra, com a rachadura aberta. E quando eu olhei para o cemitério, eu vi aquelas pessoas subindo ao encontro de Jesus. Não era muita, não. Eram algumas que estavam subindo ao encontro de Jesus. Não era um horror, não, viu? Era algumas, entendeu? Com certeza as que dormiram com Jesus. Que dormiram fazendo a vontade dele mesmo, entendeu? Essa é a primeira ressurreição. Tem duas ressurreições. Tem no livro do Apocalipse, meus amores. Quando eu peguei, eu fiquei assim, fala, meu Deus, correto. Então, meus amores, aí eu entrego pra vocês esse sonho. Agora eu vou entregar o quê? As Santas Escrituras. Bora lá? Se der tempo, eu solto o quê? Eu solto aqui em Apocalipse, né? Vou lá pra Mateus pra soltar pra vocês. Bora lá? Porque tá escrito nos 2 livros. Por que que não dizer que tá escrito nos 3 livros? Tem 3 livros que tá escrito a vinda de Jesus. O que eu peguei, né? Fora os outros, né? Quer dizer, em 4. Por que não dizer 4? Porque também no livro de Osés, não. No livro de Isaías também tem escrito a vinda dele. As pessoas que não percebem, mas tem escrito também a vinda de Jesus. Entendeu, meus irmãos? Tem um dia que a terra vai dar o quê? Ele vai fazer nascer. Num dia só ele vai fazer nascer uma nação inteira, num dia só. Ele vai fazer uma nação inteira nascer num dia só. Em um dia. Então, esse é o dia da vinda de Jesus, entendeu? Muitas pessoas interpretam isso errado. Que o povo de Israel, isso aí já se cumpriu, que era o povo de Israel. Meus amores, o povo de Israel é o que? É a figueira que floresceu. O povo de Israel é a figueira. E nascer já tem outro significado. Nascer é as pessoas que não estão mais aqui na face da terra. Aí ele fez o quê? Tudo só de judeu, porque tudo comeu do sangue. Meus irmãos, só a pessoa entender as Santas Escrituras. Então, o que eu peguei, Apocalipse, Mateus, Sofonias e Isaías, 4. Então, 4 livros, fora os outros, né, que também ainda fala da vinda dele. Então, por que tanto descaso com a vinda de Jesus? É para pregar todo dia a vinda de Jesus, entendeu? Bora lá. Vou começar no livro de Apocalipse. Ó, havendo aberto o 6º selo, Jesus vai vir buscar nós no 7º, ó, no 6º selo. Jesus vem buscar nós no 6º selo. Então, assim, meus irmãos, nós não tem mais muito tempo, não. Nosso tempo está contado na face da terra. Nós não tem muito mais tempo, não. Entendeu? Ó, e havendo aberto o 6º selo, olhei e vi que houve um grande terremoto. Então, o que foi que eu falei pra vocês? Que eu não vi a terra rachada? A terra rachada é um terremoto que teve muito grande. E tá aqui, ele tá aqui nas Santas Escrituras. Vou ler pra vocês de novo, ó. E vi que houve um grande terremoto de terra e o sol tornou-se negro como saco de sigilo e a lua tornou-se como sangue. Então, esse aqui tá no livro de Mateus, tá no livro de Sofonias. Tudo tá falando sobre esse dia. Ó, e as estrelas do céu cairão sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus fígados verde, abalado por um vento forte. Então, meus amores, vocês se lembram que a Bíblia fala da chuva de Saraiva que vai vir do céu? Então, essas estrelas, né, não? Pensou as estrelas caindo do céu? Não é uma chuva de Saraiva, não? É sim.
Quem poderá se subir, né? Quem poderá se livrar, né? Ó, e o céu retirou-se como um livro que se enrola. Meus amores, isso aqui, Jesus me mostrou algo no céu e eu não entendi. Eu disse assim, Jesus, eu não entendo não, o que é que tu quer dizer não? E Jesus sempre me mostrava, Jesus sempre me mostrava e eu não entendi. Eu disse assim, Jesus, eu não entendo não. Por assim que eu li isso aqui, eu me lembrei na mesma hora do que Jesus me mostrou no céu. Aí a minha ficha caiu. Que o que Jesus estava me mostrando no céu é o que vai acontecer com o céu, que o céu vai se enrolar. Jesus me mostrou uns rolos no céu. E eu filmei. Ainda vou soltar para vocês. Só tô prometendo que eu vou soltar, eu não solto, né? Pois eu vi e eu filmei. Aí eu disse assim, Jesus, eu sempre dizia assim, quando ele me mostrava, eu disse assim, Jesus, eu não tô entendendo. E, entendeu, meus amores? Eu dizia para ele que eu não estava entendendo. E o que é que Jesus, quando eu li isso aqui, que o céu se enrolou, como que, meus amores, agora que eu tô entendendo, tá cor também, nessa visão que Jesus me mostrou no céu. Meus amores, visão é porque eu vi com ele aberto. E eu filmei, entendeu? Que é pra poder vocês não dizer que é mentira a mim. Quem sabe que vocês pelo menos creem nele, né? Então, porque tá escrito nas Santas Escrituras e ele me mostrou e eu filmei e eu vou mostrar pra vocês. Quem dera vocês creiam nele e se voltasse pra ele, né? Ó, vou repetir de novo. E o céu e o céu retirou-se como um livro que se enrola. Então, ele me mostrou desse jeito, uns rolozinhos no céu. Uns rolozinhos não, uns rolo medonho, né? Que pra ele fazer uma imagem dessa no céu, ele fez um rolo medonho pra mim ver, né? Então, assim. E meus amores, eu não tinha entendido, não. Mas quando eu li aqui, na mesma hora eu me lembrei do que Jesus me mostrou no céu. Eu digo assim, acabou de me explicar o que ele tinha me mostrado no céu. Então, e todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Meus amores, no dia de Jesus, meus amores, não vai ser nada normal. Para raciocinar. Se movido ó, e todos os montes e ilhas serão movidos do lugares. Se todos os montes e ilhas serão movidos do lugar, vocês acham que vai ficar normal até? Vai nada, vai ter o quê? Um grande maremoto, né? Maremoto, será que o pessoal chama, né? A água do mar invadindo as cidades. Então, e com força, porque você para raciocinar, uma ilha mudando de canto. Aqui tá dizendo que é todas. Não, mas se eu fico pensando assim, ó, pensa comigo também. Não, se fosse duas, três, ainda era menos. Mesmo uma marca que tá dizendo que é todas as ilhas e todos os montes mudando de lugar. Para raciocinar aí. O destroço que não vai ser na terra. Vocês têm que acordar, Jesus está voltando. E eu estou explicando, eu estou mostrando, entendeu? Glória a Deus, aqui é a noiva de Jesus. Entendeu? A esposa de Jesus está falando com vocês, né? Mas, ó, presta atenção. Ele está acima de todos nós, entendeu? Bora lá. E os reis da terra, os grandes, os ricos e os tribunos, os poderosos e todos os servos e todos os livres se esconderam na caverna e na rocha das montanhas. Então, esses ricos, você está vendo que já tem pessoas que estão dizendo que estão acumulando comida, as coisas nas montanhas, né? Fazendo não sei o que para poder guardar, né? E se esconderem. Então, eles já leram isso aqui. Eles estão mais espertos do que vocês que estão com a palavra de Deus. Essas pessoas ricas estão mais espertas pensando que vai se livrar. O que vai ter na terra vai ser tão abalado, eles não vão conseguir se livrar. Deus não vai deixar eles saírem impunes. Jesus disse que é mais fácil um camelo passar no fundo da água do que um rico herdar o reino do céu. Por quê? Porque Deus jamais permite que o nosso coração, nossos pensamentos estejam nas nossas riquezas. Por isso que eu nunca imaginei nem me vi rica. E nem tão pouco que... eu quero me ver sim. Do lado do meu maior tesouro. O nome dele é Jesus de Nazaré. Aí sim, eu quero me ver do lado dele, da minha riqueza, Jesus de Nazaré. O meu tesouro, entendeu? Aí eu quero sim. Com certeza, ainda me orgulho.
do grande rei que ele é, do grande homem que ele... Meus amores, Jesus é muito... Meus amores, glória a Deus. Vou ler aqui para vocês o último. E diziam aos montes e aos rochedos, cai sobre nós, e esconde nós do rosto do que está assentado sobre o trono e da ira do cordeiro. Então, esse dia que Jesus vai vir vai ser um dia de ira, entendeu? Por que, Maria, que Jesus vai fazer isso? Porque, meus amores, é muita rejeição. Jesus fez um sacrifício e as pessoas não querem. E Jesus, vocês acham que Jesus vai forçar vocês o quê? Entrar no reino do céu? Vai não. A salvação, ela é o quê? Jesus gosta que vocês façam por amor, não por obrigação. Quem que quer uma pessoa por obrigação? Ninguém quer uma pessoa por obrigação. As pessoas querem uma pessoa, até para conviver, a pessoa quer o quê? Até para conviver que tem uma pessoa que nos ame. Quem que vai querer uma pessoa que só por... Deus me livre, está repreendido. Não, eu quero uma pessoa que me ame. Então, do mesmo jeito é Jesus. Jesus quer uma pessoa do lado dele que a ame ele de verdade. Aí, não, eu só vou pro céu. Não, meus amores, para com isso. É por amor. Por amor por ele, pelas coisas que ele fez por nós. Jesus caminhou a pé na terra. Jesus caminhou a pé na terra, em cidade, em aldeia, pregando o evangelho do amor, do reino do céu, a salvação, arrependimento de pecado. Meus irmãos, eu já terminei, agora vamos para o arrependimento de pecado. Vou lá para Mateus. Tudo é Mateus, o meu aqui é Mateus. Eu já decorei esse livro todinho. Ó, Jesus fazia o que andando aqui na terra? Pregando o arrependimento de pecado. O povo inteiro no mundo sentado nos pecados, na treva, na escuridão. E raiou a nossa luz, Jesus de Nazaré. Bora lá, ó. O povo assentado. Meus amores, presta atenção. É Mateus 4. Procura aí Mateus 4. E o versículo, Meira, é o versículo 16 e o versículo 17. Aí encerra. Ó. O povo assentado em treva viu uma grande luz. E para os que estão assentados na região da sombra da morte, raiou a luz. Então, que é essa luz que raiou? Jesus de Nazaré, o nosso Salvador. Jesus disse assim, ó, eu sou a luz do mundo. Então, se ele quer a nossa salvação da morte, entendeu? E Jesus disse, assim mesmo que morra, ressuscitarei-te no último dia, entendeu? Desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é vindo o reino do céu. Jesus pregava assim o evangelho, dizendo que o povo se arrependesse e voltasse para ele, porque Jesus vinha o que? Trazer salvação ao mundo, entendeu? E Jesus trouxe. Ai, meu, então nós temos salvação. Calma, vou explicar para vocês, não é bem assim não. Jesus morreu na cruz do Calvário por mim, por ti, por toda a humanidade. Mas aqueles que colhem. Não tem aquela passagem de Jesus lavando os pés dos discípulos? Que foi que Simão disse para Jesus? Jesus disse assim, Simão disse assim para Jesus, Senhor, tu não... Ele viu Jesus lavando os pés dos outros. Quando chegou na vez dele, Simão disse assim, Senhor, tu não me lava os pés não, de maneira nenhuma. E Jesus olhou para ele e disse assim, se eu não te lavar os pés, tu não tem parte comigo. Do mesmo jeito eu digo a você, se tu não colher o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, tem parte com ele não. Bora pro versículo pra gente meditar sobre isso? Tem também escrito. Bora pra cá. É aqui em Lucas. A Lucas 12. Primeiro quer dizer, mas que eu tenho que o quê? Tenho que acolher o sacrifício? Como assim? Jesus explica tudo nas Santas Escrituras. Jesus morreu. Está estendida a salvação pro mundo inteiro. Para aquelas pessoas que colhem, que aceitam o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Quando você aceita, você faz o quê? Quando você aceita Jesus Cristo, o que é que você faz? Você recebe a tua salvação. Aí todo dia você é conquistando ela. Todo dia você conquista ela caminhando com Jesus. Entendeu, meus amores? Porque a gente pode perder a salvação também aceitando Jesus. Por quê? Porque muitas pessoas não se deslargam de quê? De tudo que é para se desprender. Como Jesus mesmo disse, se nós não nascemos de novo, nós não herdaremos o reino do céu. Jesus já deixou muito bem claro. Eu posso aceitar Jesus. Se eu não ser uma nova criatura em Cristo Jesus, então, se eu estou longe do reino do céu, Jesus vem. Leva aquelas pessoas que estão preparadas. Como eu não estou,
Não me desprendi da velha pessoa, então ficarei nessa terra. Vou só ver o meu amado, lindo, maravilhoso, ele subindo e eu ficando. E para quem vai ficar? Vai ser triste. E, e as pessoas que ficaram, que lhe conhecer, olha, por que que tu ficou? Jesus viu como tu pregava. Por que que tu ficou? Tu não era para ter ficado, tu era para ter subido. Por que tu ficou? Todo mundo já sabe que a gente estava com falha perante a ele, né, mesmo? Então, vou ler aqui. É Lucas 12, o versículo 8 e o versículo 9. Por quê? Porque está dizendo como é que nós vamos fazer para aceitar Jesus. Eu vou aceitar Jesus agora, presta atenção. E digo vós que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Vocês entenderam aí? A nossa salvação, nós só conquista ela se nós escolher, entendeu? Não quero aceitar Jesus, não quero saber. Então você joga a sua salvação fora. Ó, mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Vocês entenderam aí? Quem negar ele vai ser o quê? Negou ele por causa de quê? Por que as pessoas negam Jesus? Por causa das iniquidades. Bora continuando aqui, eu vou mostrar pra vocês em Mateus. Primeiro, por que as pessoas negam Jesus? Não querem Jesus? Por quê? Mostrar nós aí nas Santas Escrituras. Vou mostrar. É Mateus 7. Vocês vão ver porque que as pessoas renegam Jesus, não querem saber de salvação. E vocês vão ver o que é que Jesus vai dizer para essas pessoas nesse dia. Ó. E então lhe direi abertamente, nunca vos conheci. Por que Jesus vai dizer que nunca te conheceu? Porque tu negou ele. Continuando aqui, ó. E então lhe direi abertamente, nunca vos conheci. Apartar vós de mim, vós que pratica a iniquidade. Então, não quis a tua salvação por causa das iniquidades, não quis saber de caminhar com Jesus por causa das iniquidades, então Jesus já está falando para ti aqui. Que Jesus vai dizer para ti desse jeito, apartar vós de mim, vós que pratica a iniquidade. Entendeu? Essas palavras são maneiras. Tem outras que eu peguei aqui que Jesus vai falar mais severamente. Beira mostra pra nós só em outra oportunidade, tá bom? Glória a Deus, oi. Meus irmãos, eu amo vocês, Jesus ama vocês. Eu tava procurando aqui pra ver se eu soltava, mas eu não sei, não tô lembrada onde que ela tá. Meus irmãos, eu vou soltar só um versículo aqui pra vocês, que é o quê? É sobre o que vai acontecer agora, na vinda de Jesus. O que é que nós vamos possuir por herança. Bora lá? É bem pequenininho, é só um versículo. Prometo pra vocês que é só um versículo, ó. Então dirá o rei. Quem que vai dizer? É Jesus. Ó. Então dirá o rei: os que estão à sua direita, vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que vós está preparado desde a fundação do mundo. É isso que nós vamos herdar. O reino que está preparado para nós desde a fundação do mundo. Agora eu vou ler algo para vocês, que era o que eu estava dizendo que eu ia ler para vocês, né? Que eu estava procurando, tá aqui, ó. Então, direi também aos que estão à sua direita, apartar vós de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Vocês escutou aí? Jesus não pega severo não, Jesus pega severo. Por quê? Porque as pessoas não querem. E Jesus não vai obrigar vocês o que? Entrar no reino do céu não, entendeu? Meus amores, eu amo vocês, Jesus ama vocês. Fui.